Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento, Gran Gusto, viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @Empório_Gran Gusto e temporada premiada CDL Sapiranga. Muito boa noite, ouvintes da 105.3 da Rede União. A gente está começando mais um Papo de Mercado nesta segunda-feira e hoje a gente vai conhecer a trajetória de uma empresa que é bem importante aqui para a nossa região. Estou aqui com a Gabriela Schwan Poltronieri, é assim que fala o sobrenome? Poltronieri. Schwan é alemão. Poltronieri, italiano do meu marido. E só pelo Schwan a gente já tem uma ideia de quem que a gente está falando, de que empresa a gente está falando. Não é exatamente igual, né? Swan, a gente está falando da rede de hotéis Swan. A Gabriela, ela é CEO da rede e vem daí o nome da rede. Sim, vem daí, é a tradução, né, do alemão para o inglês, para a língua universal. E depois eu conto um pouquinho mais sobre a construção desse propósito aí a partir de 2020. Maravilha, então a gente vai conversar hoje, conhecer um pouquinho mais da história da Gabriela, da empresa que a Gabriela administra e saber dos próximos passos, das novidades, mas antes a gente vai saber da história, que é uma coisa que a gente gosta muito de abordar aqui no Papo de Mercado. Gabriela, nossos ouvintes gostam bastante dessa parte. Quantos anos a rede já tem? Conta pra gente a história, como que começou a história do Swan Hotéis. Bom, então assim, Rede Swan Hotéis completou 31 anos esse ano. O primeiro hotel ele surgiu da necessidade da região calçadista em ter um local para hospedar as pessoas que vinham de fora, né? Meu pai tinha uma grande empresa de consultoria. A maioria dos calçadistas eram clientes do escritório dele. E ele não podia abrir nenhum tipo de negócio paralelo que conflitasse com a carteira de cliente dele. Então o pessoal dizia, por que seu Carlito, por que não faz um hotel? Porque ele já tinha uma construtora, né, na época. Por que não constrói um hotel para hospedar o pessoal que vem de fora aqui para fazer a modelagem, fazer, né, todo o desenvolvimento da moda e assim por diante. Então surge, em parceria com o seu Hernani Reuter, né, essa oportunidade de fazer o primeiro hotel. Então surge o Swan Novo Hamburgo e eu sempre digo que é muito curioso isso, porque eu tinha 13 anos quando inaugurou o hotel. E meus pais me colocaram ali na porta para receber todos os convidados e aquela inauguração para a época, imagina se o hotel ele ainda é um ícone arquitetônico atemporal até hoje. Fica, né, no meio do bairro histórico, não tem nenhum prédio no entorno, né? Tu enxerga ele praticamente de toda a cidade e dos arredores, o prédio do hotel ali no alto. Imagina o que ele representava há 31 anos atrás. Primeiro prédio com elevador panorâmico do estado e assim por diante. Então, me colocaram na porta, foi uma grande inauguração, diversas pessoas, veio muita gente importante na época. E eu ali, uma menina, sem entender muito o que eu estava fazendo, recebendo as pessoas. Ali já estavam colocando a hospitalidade gravada no meu DNA, né? Já estavam carimbando isso ali, tatuando essa hospitalidade no meu ser. Eu não fazia ideia do peso que aquilo representava naquele momento e não me imaginava que eu trabalharia em hotel. Eu sempre, desde pequena, eu sonhava muito trabalhar com moda. Minhas avós e o meu avô, minhas avós sempre trabalharam e o meu avô foi o primeiro sapateiro da região. Nossa! Ele que ensinou, anos atrás, os grandes sapateiros a fazer sapato. Então, ele foi o precursor do Luiz XV aqui da região e ele fazia todo o sapato à mão. Inclusive, tem um quadro bastante famoso, pintado pelo Ernesto Frederico Scheffel, do sapateiro, aquele senhorzinho é meu avô. Capaz, eu não sabia disso. Então, meu avô chegou a ter uma fábrica de sapato, a minha avó era a empresária que tocava o negócio e ele era o artista, né, que criava e desenvolvia. E minha avó paterna, ela era plissadeira. Ela fazia o plissé das saias, dos vestidos à mão. E esse plissé era exportado, inclusive, para Paris, na França. Então, as minhas avós sempre foram muito à frente do seu tempo já na época. Completamente, né? Porque era um período em que as mulheres ficavam mais
cuidando das coisas da casa, né? Então, imagina, tá falando da tua avó empresária, da tua avó que exportava, enfim, é uma coisa muito à frente do tempo, né? Exatamente. E a gente consegue perceber o DNA da família empreendedora e também dessa coisa da inovação, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha, talvez, por esse DNA de família, por essa história, uma vontade de trabalhar com moda ou design. Eu não tinha muita certeza ali na adolescência. E meu pai, na época, disse, não se faz só o que gosta, se faz o que precisa. E ele viu um talento em mim de lidar com pessoas, de me colocar, como me comunicar, que talvez ele não percebesse nos meus outros irmãos. Eu sou caçula de 6 filhos. Nossa, uma família bem grande. Bem grande. Dizem uns que sou meio filha, meio neta, assim, me chamam da mimada da família, né? Mas a mimada da família foi lá e provou, né? A que veio ao mundo, né? E são todos meninos os outros filhos ou tem mais mulheres? São 2 homens e 4 mulheres. Bem... Então, eu acabei por fazer hotelaria, não tinha ninguém para seguir. Na época, nós já tínhamos mais hotéis. E aí, então, me formei em hotelaria e eu... De que ano a gente está falando quando tu te formou? Eu me formei em 2000. 2000. É. E nesse período, assim, já a questão calçadista na região já não era mais como lá atrás, quando o hotel foi inaugurado. Não, ainda era forte. Ainda era forte. Ainda era forte, sim. Isso durou ainda bastante tempo. O hotel foi um ícone, a gente foi a primeira... E é até hoje, né? Ele é até hoje. Ele foi a primeira franquia de hotel no país. Ele foi o segundo à parte hotel do país. Então, assim, ele teve, na época, um fator inovador e um olhar de empreendedorismo estratégico muito grande. Então, isso também é um marco na nossa história. E aí, eu me formei em hotelaria e, na época, meu pai, de uma maneira muito sábia, me colocou a girar em todos os setores de um hotel. Então, eu executei todas as funções dentro de um hotel e minha primeira tarefa foi na lavanderia, né? Na época que os hotéis ainda tinham suas lavanderias próprias e lavavam seu enxoval. Então, nunca me esqueço que isso já foi antes de eu me formar. Por isso que eu digo que eu tenho 26 anos, porque nas férias eu ficava trabalhando no hotel. Então, eu fiquei os primeiros 45 dias no verão dentro da lavanderia, naquela época que tu calandrava. Não sei se tu sabe o que é uma calandra, não mas é faço a menor ideia. Um rolo que gira em torno de 100 graus, onde tu passa o lençol úmido e ali tu vai dobrando e vai fazendo a organização da roupa para subir no carrinho das camareiras, das arrumadeiras para os andares. Então, eu passei os primeiros 45 dias na lavanderia e assim eu percorri todas as áreas de um hotel. Não tem uma função dentro do hotel que eu não tenha executado com as próprias mãos. E isso é muito importante, né, para gerir. E eu acho que é bem legal tu trazer essa história, Gabriela, porque às vezes as pessoas acham que as coisas vêm prontas, né? E não, tu começou na lavanderia do hotel, né? E a importância, né, principalmente empresas familiares, de se ter esse conhecimento, né? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de gerir, porque tu conhece, tu sabe daquilo que tu tá falando, né? Com propriedade. A tua compreensão, teu processo de empatia com a tua equipe, ele muda completamente, porque tu sabe a dificuldade que ele passa na ponta. Então, eu fiquei como se fosse uma trainee por 2 anos, percorrendo todas as áreas, escrevendo como funcionavam as áreas, medindo, tentando melhorar os processos. E aí que a gente entrou na implantação de ISO 9001, fomos a primeira rede a ser certificada no Rio Grande do Sul, com ISO 9001. Depois a gente, com os anos, subiu para o programa PGQP, o programa, né, gaúcho para qualidade e produtividade. A gente chegou até o troféu bronze. Então, a gente sempre teve um olhar bastante grande para processos, mesmo não sendo uma bandeira internacional, uma rede grande, a gente sempre teve uma atenção muito grande para a qualificação do serviço e a padronização. Sempre, obviamente, melhorando os processos. Então, isso para mim foi muito importante, fez toda a diferença na minha carreira como hoteleira de verdade, né? Eu sempre digo assim, muito antes de ser hoteleira, eu sou da hospitalidade, né? Porque eu acho que a hospitalidade, ela transcende a tudo. A hospitalidade está em todos os momentos.
até hoje, do jeito que tu me recebeste aqui, nós já estávamos falando de hospitalidade. É como tu recebe, como tu acolhe, é como tu trata, seja um familiar, ou seja alguém, um colega de trabalho, ou seja um cliente, isso independente do setor, né? Eu disse já em algum momento que eu gostaria muito de ver a matéria na sala de aula da educação, uma cadeira de hospitalidade. Antigamente tinha as rotinas domésticas, Sim. né? Não sei se era esse exatamente o Técnicas nome. domésticas. Técnicas domésticas. Mas por que não hospitalidade? É algo que todo mundo precisa, né? Então, muito antes de ser hoteleira, eu sou uma apaixonada pela área da hospitalidade e pela economia do turismo, né? Bom, e aí vocês... Tu te formou ali em 2000 e começou a fazer esse processo de trainee, digamos assim, né, dentro do hotel. E como que foi, tu contou que começou ali na lavanderia, e aí tu foi passando por outros processos, e depois disso, como que foi como que tu te inseriu realmente na rede, enfim, como que foi esse passo? Foi isso que eu te comentei antes, a gente trouxe uma consultoria e a gente começou a implantar os processos da ISO 9001. Então, enquanto eu estava no setor, eu já tinha uma consultoria ajudando a escrever os processos e aperfeiçoando os serviços de cada área. E esses processos, eles existem até hoje. Então, eles só vão evoluindo. Aprimorando, digamos, mas a gente já carrega um legado aí de 26 anos, desde o meu primeiro estágio, né? De história de processos, de como se opera um hotel. Dificilmente... alguém opera hotel tão bem como nós, assim, porque é ter toda uma vida de dedicação para isso, assim, com esse background ISO, de processos de qualidade, trazendo todo esse aprimoramento. Tem paixão também, né? Eu acho que isso faz diferença, porque dá pra ver no teu olhar, assim, que tem paixão, assim. E eu imagino que uma pessoa que com 13 anos de idade está ali à frente vendo todo esse processo, realmente, provavelmente já tinha alguma coisa dentro de ti que aflorou ainda mais com isso, né? Eu sou apaixonada por pessoas, né? Eu amo muito mais estar com as pessoas do que desejar algo da moda, do design. Então, eu considero que um hotel, ele é muito mais do que um lugar onde tu hospeda, ele é um hub de conectividade. Então, é onde as pessoas se conectam, onde elas fazem eventos, onde elas vêm fazer negócio, ou onde elas vêm a lazer, ou onde elas vêm descansar depois de um período extremamente cansativo, dedicado, é onde eles vêm, sonham em estar com a sua família para construir memórias. Então, assim, eu acho que é um trabalho, assim, bem lindo, engrandecedor, assim. Com certeza. E faz parte da vida das pessoas, né? Porque quantos momentos especiais acontecem dentro de um hotel, né? Seja nisso tudo que tu falou, a trabalho, ou descansando. Quantas parcerias de negócios não são fechadas num hotel? Quantas memórias não carrega, né? Aquilo ali. Quanta gente não olha para os hotéis de vocês hoje, assim, e pensa, nossa, eu fui tão feliz lá, né? Tive aquele momento lá, enfim, então E aí passa muito pela experiência, né? Foi muito legal, semana passada, fui homenageada, recebi lá como personalidade de marketing da DVB, e aí veio uma moça da RBS me entrevistar para ir para o Jornal do Almoço. E aí eu falei, tô super feliz, né, porque eu sou de Novo Hamburgo, né, a gente sempre parece que quem vai receber essas coisas está mais para capital, ou empresas gigantes, né. Eu estava, assim, bem surpresa e contente com aquilo, ainda mais esse momento, agora após enchentes e tudo. Sim. E ela disse, eu tenho uma coisa muito, que eu queria muito te dizer, eu casei no teu hotel lá em Novo Hamburgo. Nossa, daí eu me arrepiei na hora, assim, porque eu pensei, meu Deus, eu tô sendo entrevistada aqui em Porto Alegre, com uma jornalista da RBS, como que ela casou em Novo Hamburgo, sabe? Então, assim, aquilo ali pra mim já derreteu meu coração, porque eu já sabia que eu tinha feito parte, de algum jeito, não diretamente, da história da vida dela. Claro. Então, são essas coisas, assim, que me movem, me emocionam. E por esse entendimento de hub, de conexões, eu morei... Na verdade, dos 16 até os 30 anos dentro do hotel. Então, eu respirava o hotel de dia e de noite. E, com o tempo, essa minha compreensão que um hotel está para muito além de um lugar para se hospedar ou para fazer um lazer, um entretenimento, alguma coisa, ele é um hub
tão grandioso que as pessoas às vezes não se dão conta. E aí que vem, quando eu assumo como CEO, a questão do Sua Generation, né? Que é o hub de hospitalidade que a gente traz a Porto Alegre, com várias camadas de negócio, dessa compreensão de viver, morar dentro de um hotel, mas trabalhar e viver e assistir aquilo que o cliente adorava, aquilo que incomodava o cliente e aquilo que faltava para ele. Né? Então, assim, aí que surge toda essa criação, né? E tu vivendo isso, assim, de forma tão intensa, tão latente, né? De morar dentro... Porque, de uma certa forma, tu trabalha 24 horas, né? Só quando tu tá dormindo, não, né? Mas, enfim, porque tu tá dentro do teu ambiente de trabalho. Tu nunca ficou cansada? Tu nunca pensou assim, não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa, qualquer outra coisa? Sempre se sentiu motivada, apaixonada? Todo mundo em algum momento, por exemplo, na pandemia... Bom, eu levei 22 anos para ser CEO, né? Não foi pouco. O pessoal parece assim, ela estava lá com 13, então ela já ia ser CEO. Não, não é bem assim. Eu dividia o trabalho com outra irmã, minha família é muito competitiva. Foi depois de um trabalho muito intenso de governança familiar que isso surgiu. E aí eu assumo em janeiro de 2020 como CEO. E nem sabia ser CEO, porque nunca tinha tido um CEO antes. Era um trabalho de 4 mãos, né? Uhum. Dividido. E aí sou pega de surpresa por uma pandemia. Eu pensei, não vai ser esse vírus que vai me tirar daqui agora. Eu levei todo esse tempo para chegar aqui. Ali eu não... Nenhum momento eu esmoreci, assim. Eu tinha uma força interna inexplicável para virar esse jogo e virar essa chave. Então, assim, tanto que nós somos a única rede no estado do Rio Grande do Sul a não fechar as portas por nenhum dia. Porque, geralmente, os hotéis, as bandeiras, as redes hoteleiras, a maioria, eles não são propriedade deles, os hotéis. Uhum. A grande maioria. Eles têm vários investidores, contratam uma bandeira para administrar. Uhum. E aí, se tem contratos de prazos a executar, e se está bem para a marca, ela continua... Ou se está bem para o investidor, ele renova com a marca, mas se em algum momento nessa relação algo não está bom, isso muda, né? Isso troca. Não é o meu caso. São próprios os hotéis. Né? Eu estava ali desde os 13 anos assistindo uma construção. Eu queria ter feito moda ou design. Meu pai disse que eu tinha que ir para hotelaria. Eu me especializei, eu estudei muito, me aperfeiçoei, eu fiz Cornell em Nova York, que é a Harvard da medicina, mas é a melhor escola de hotelaria do mundo. Eu me preparei para aquilo. Então, eu queria trazer um toque meu daquilo que eu acreditava. Então, assim, morei em Nova York, eu abri um mercado em Portugal em 2015, foi quando a gente começou a fazer hotéis em Portugal. E eu queria fazer essa grande virada na marca, nos produtos, no reposicionamento daquilo que nós íamos levar adiante, uma série de coisas. Não ia ser a pandemia que ia me derrubar. Pois é, tu tá falando aí de outros hotéis em Portugal. O primeiro é o de Novo Hamburgo, né? E depois de Novo Hamburgo, o que vem? Depois de Novo Hamburgo, nós fomos a Porto Alegre, que foi o Sua Porto Alegre. Na época tinha já o Plaza São Rafael, que era bastante conhecido, né? Era o ícone da cidade. E aí a gente foi muito bem, porque tinha praticamente 3 hotéis conosco bons em Porto Alegre. Nós performamos muito bem. E quando foi anunciada a vinda da Ford, aí a gente já iniciou lá na 24 de outubro, na época era Molinos, hoje é Swan Generation, o outro hotel. Depois disso, nós fomos a Caxias do Sul. Né? Subimos ali, Caxias do Sul, iniciamos primeiramente com uma bandeira da Cor, mas o empreendimento ainda a maior parte sendo nosso. E depois de Caxias, nós fomos a Rio Grande. Rio Grande, quando veio as plataformas, o polo naval, todo aquele boom econômico, né, da construção dos cascos. Vocês, é interessante acompanhar, né, tu vai trazendo as cidades, e são polos econômicos, né, não são polos turísticos necessariamente, né, são polos econômicos e sempre atento ao que está pedindo ali o momento, né? Por exemplo, a Ford, por exemplo, ali em Rio Grande, a questão das plataformas. Então, vocês estão sempre atentos à necessidade econômica do lugar ali que está em expansão, né? Eu digo assim, ao longo da minha vida eu aprendi que um hotel é um grande termômetro da economia.
Quando a economia está bem, tu percebe que o hotel flui muito bem, é muita procura, tu vê diversas pessoas vindo de tudo que é lugar para fazer negócios, tu conversa, tu fica sabendo de negócios que vão existir ou já existem, ou que estão em perspectiva de uma maneira muito espontânea, e isso é surpreendente, como isso se movimenta. Mas quando a economia também é afetada, que nem a crise de 2014, é um choque. Né? Então, a gente teve grandes crises. Eu peguei a de 2014, aí o Covid já como CEO e agora as enchentes do estado do Rio Grande do Sul, que conseguiram afetar ainda mais num período menor de tempo, vai ser, mas o impacto muito maior do que a pandemia. E é mesmo te perguntar, assim, qual os maiores desafios, então, esses 3 momentos foram os mais desafiadores para ti na administração? Foram os mais desafiadores. Obviamente, teve um momento em que a Rede Accor anunciou que iria sair da administração de Caxias. Não era um hotel que eu estava preparada para assumir. Eu estava com 8 meses esperando o meu primeiro filho. Nossa. E em 40 dias eles me entregaram o hotel e eu tive que continuar rodando, implantar um hotel em 40 dias do zero. Porque quando eles encerram, eles desconectam da tomada tudo. Sistema, funcionários, tudo. E aí eu tive que montar essa operação toda e sair rodando antes do meu filho nascer. Né? Esse é um momento assim, que me marcou bastante na minha vida. Assim. Eu imagino, porque... e aí, quando a gente fala de mulheres de negócios, mulheres à frente de negócios, tem tudo isso, né? A gente tem que dar conta ali do negócio, mas tu estava num momento que provavelmente tu tinha planejado muito, tinha te programado para aquele momento, e por mais que tu tivesse te programado, tu ainda foi pega de surpresa e precisou dar o teu jeito, né? E deu o teu jeito, né? Enfim, mas é sempre esses desafios, né? Que vêm às vezes da nossa experiência pessoal e passam para os negócios também. Eu acho que o fato também, daqui a pouco, de ser uma empresa familiar te ajudou, assim, a desenvolver esse jogo de cintura ao longo do tempo? Com certeza. Como é que eu vou te dizer? Existem muitos bons executivos e eu tenho convivido com muita gente nos últimos 4 anos, com CEOs de empresas, grandes cases de sucesso, mas eu desconheço um grande executivo assim que tem o mesmo senso de pertencimento de quando tu pertence ao negócio, de fato, quando vem da tua família, quando aquilo surge já desde cedo, quando tu assiste a construção daquela história. Por mais grave que seja o problema, ninguém perde o sono como eu. Isso é fato, porque aquilo ali está no meu coração. Né? Corre nas minhas veias aquilo ali. Tá no sangue. Tá no sangue. Assim foi na pandemia. Pensei, poxa vida, se todos os hotéis fecharem, quem é que vai atender a sociedade, aquelas pessoas que precisam e são obrigadas a virem trabalharem, onde é que elas vão ser acolhidas? Eu falei, não, vocês estão de brincadeira, nós não vamos fechar. E foi a melhor decisão que nós tomamos. Eu acho que fica muito evidente, assim, na tua fala, que realmente é uma paixão e que realmente tu veste essa camiseta, né? E aí a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa virada de chave ali em 2020, né? Quando tu assume. Na verdade, a gente já tá falando sobre isso, mas de uma forma mais aprofundada, que aí tu consegue implementar a tua visão e fazer com que ela aconteça. E aí a gente vê aí uma grande expansão também da marca, né? Porque tem uma expansão da marca nesses últimos anos. Agora a gente vai para um intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai falar ali a partir de 2020, como que as coisas foram se desenvolvendo, desse momento de crise recente que a gente passou também, né? Tá saindo, eu acho. Estamos passando ainda, não estamos com o jogo ganho ainda. Mas vai melhorar, tá melhorando já, né? E, enfim, a gente vai falar de projeção, de negócio, de marca. Depois do intervalo, não saiam daí.
A gente vive de inspiração. Você sabe o que é isso? Há mais de 40 anos, a gente é trilha sonora de diferentes gerações, onde quer que você esteja. Música e informação na Grande Porto Alegre, na Zona Sul do estado, na Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Vale do Itajaí e Litoral Centro-Norte em Santa Catarina. Isso quer dizer, são mais de 130 cidades, 9 milhões de pessoas. Juntos, nós somos a Rede União FM. Cada amanhecer, cada novidade, cada acorde nos inspira a evoluir ainda mais. Porque encontrar com você é enxergar essa inspiração de perto. É viver juntos experiências de bem-estar. E tudo isso para conectar cada vez mais com o público. Pelo rádio, pelo aplicativo, nas redes sociais e nos eventos. Porque a gente vive de inspiração. União FM. Voz ao que faz bem. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento, Gran Gusto, viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @Empório_Gran Gusto. E temporada premiada CDL Sapiranga. Papo de Mercado de volta aqui na 105.3. Lembrando também que quem estiver nos acompanhando pelo rádio e pegou a conversa na metade, quer conferir um pouco mais, no YouTube da Rede União a gente também está com transmissão por vídeo e o vídeo fica ali depois. Então quem pegou a conversa no meio pode acompanhar ali no YouTube da Rede União, que hoje eu estou conversando com a Gabriela Schwan, CEO da rede de hotéis Schwan, né? Isso mesmo. E a Gabriela já contou um pouquinho aqui pra gente da história da empresa, de como que ela chega à frente da empresa, enfim, que é uma empresa familiar. E em 2020 teve ali uma virada, né, Gabriela? Hoje são quantos hotéis, Gabriela? Verdade, a Rede Schwan tem 11 empreendimentos, 12 na verdade, são 6 no Brasil, 6 em Portugal, 11 porque um deixou de ser hotel no último ano e está se transformando no primeiro hospital de transição do sul do país. Então, desses 12 empreendimentos, 6 Brasil, 6 Portugal, à medida que eu assumo como CEO, eu venho com um olhar diverso. Primeiro, o reposicionamento da marca. Que antes tu me perguntaste assim, Schwan é o teu sobrenome, Swan é o nome do hotel. Uhum. E quando eu assumi, aquilo já vinha me incomodando há bastante tempo, o logo da marca era um cisne, né, que Swan é cisne. Só que ele estava num formato que já não se adaptava às novas tecnologias, né, às necessidades, ele... às vezes tinha gente que perguntava, é um pato, é um cisne, né? Então, se alguém dissesse que era ganso, daí eu queria morrer, né? E aí eu achava assim, eu sou muito movida a propósito. Preciso ter as coisas muito claras, eu preciso ter muito claro aquilo para onde nós vamos ir, o que eu acredito, e aí o céu é o limite para mim, né? Tendo essa clareza de propósito, o céu é o limite. Quando eu peguei a pandemia, por óbvio, não esperava por isso. Eu já tinha desenhado um dos produtos que eu acreditava ser a nova solução de hospitalidade urbana para os próximos anos, pensando nas gerações dos Millennials, Z, né? E a geração Z, que são quem vai continuar consumindo por muitos anos aí pela frente, que é o Swan Generation, que é o hub de hospitalidade. Eu já tinha feito o desenho do negócio. Mas aí surge, já em fevereiro, em Portugal. Quando a gente foi em Portugal, eu abri 2015, né, o mercado lá.
Então, em fevereiro surge as primeiras sinais de que poderia ter uma crise sanitária, mas eu imaginava que isso seria só Europa, né? E aí vem março, e eu nunca me esqueço que 18 de março eu ia apresentar o projeto do Hub de Hospitalidade para o Conselho, e no dia 17 fechou tudo. Aí a crise já estava instaurada. Eu já tinha sido convidada também para fazer parte do Transforma RS, que é um hub de competitividade do Estado. Foi tudo meio junto que aconteceu. E aí a gente toma aquela decisão, que nem te falei antes, não é agora que eu vou. Não cheguei até aqui para fechar os hotéis ou para desistir agora. Então a gente assume um protagonismo na hotelaria no Estado, não fechamos a rede, nenhum dia. Lançamos a tarifa solidária, que era para receber os familiares de pessoas que tinham sido contaminadas, para não passar para os outros familiares. Eu falei para o meu time, vocês vão em todas as lojas, comprem todos os TNTs que vocês encontrarem nas lojas. E eu me lembro que as lojas ficaram abertas até quinta. Depois de quinta, tinha que fechar. Nós compramos 20 mil metros de TNT. E nós... Não, é o contrário. Nós compramos diversos metros de TNT e nós lançamos internamente com as equipes, porque tinha assim, o pânico estava instaurado. Ninguém sabia se isso ia ser totalmente letal ou não, quanto tempo ia durar, se o turismo ia continuar acontecendo, se as pessoas iam estar vivas daqui a um tempo. E aí, quando eu tomei a decisão de não fechar os hotéis, eu chamei minhas lideranças na sala e disse, bom, eu tenho uma notícia para dar, nós não vamos fechar os hotéis. E todo mundo aqui tem a liberdade de escolha de quem quer continuar trabalhando e encarar o vírus de frente e quem quer ir para casa. Não tem problema nenhum quem quer ir para casa. Obviamente que ali eu já tracei uma linha. Acima de 50 anos não era uma escolha ir para casa ou não. Era uma obrigatoriedade. E para baixo disso, a gente conversou com cada funcionário de cada hotel, quem queria estar ali. Porque no início não tinha nada, não tinha incentivo, não tinha nada. É o caos instaurado e não tinha recurso nenhum, não sabíamos nem para onde ir. Pelo processo de qualidade, de ISO, e eu tinha na época uma governanta que tinha trabalhado 15 anos no Hospital Moinhos de Vento. A gente montou o nosso protocolo sanitário em menos de 10 dias. Então nós já sabíamos o que nós tínhamos que fazer e esse protocolo ajudou, inclusive, junto ao governo do Estado, a aceitar lá no protocolo das bandeiras o não fechamento da hotelaria, porque a hotelaria ia ser fechada. Ia ficar só os motéis, no primeiro momento, abertos, para receber, para distribuição, né, de alimentos e toda a cadeia de distribuição continuar operando, que eram os caminhoneiros. E aí a gente conseguiu provar, já com esse protocolo, que sim, dava para receber hóspedes em segurança. E aí foi muito importante, aí a gente foi começando a fazer um baita de um trabalho. As pessoas começaram a se deprimir em casa, com medo de morrer, né? Não estavam lá trabalhando, mais tempo para pensar no caos instaurado e com medo de perder o emprego. Então eu disse, olha, vamos botar o RH, vamos lançar uma campanha de produção de máscaras. Nós produzimos 20 mil máscaras feitas pelos nossos colaboradores. Nossa. Gente que costurava, tinha uma maquininha de costura em casa, a gente começou a fazer uma baita de uma rede colaborativa, pedindo máquinas de costura emprestado, as famílias começaram a fazer, nós levávamos, o RH visitava com distanciamento as pessoas nas suas casas, a gente produzia máscaras e nós entregávamos durante todo esse período, até acabar o tecido e até o abastecimento de máscaras se regularizar no mercado. A gente entregava na porta, na rua, todas as manhãs, nos hotéis para a comunidade, nos hotéis onde estavam inseridos, as pessoas podiam vir buscar máscaras, saía nas rádios, aonde fosse possível, onde a gente conseguia um apoio, saía essa comunicação. Nós entregávamos para os hóspedes e todos os nossos funcionários e para os seus familiares. Então a gente criou uma rede colaborativa de proteção que nos trouxe uma união muito grande. Isso foi um marco muito importante naquele momento. A partir daí a gente foi operando, as coisas foram melhorando, eu fui assistindo, eu nunca deixei de estar à frente do trabalho um dia na pandemia. É engraçado isso que as pessoas diziam. A minha filha dizia, mãe, meus colegas disseram, nunca vi tanto o pai e a mãe em casa. E eu dizia, vocês nunca viram tanto a falta da mãe, né? Porque a mãe estava lá na frente, porque se eu fosse me esconder,
Como é Sim. que o meu funcionário ia ter coragem de vir trabalhar? Incoerência de discurso, Né? Não dá, a gente tem que ser exemplo. Então, a gente ia, trabalhava, e aí eu comecei a escutar várias histórias, até que um dia chegou... O Hotel de Novo Hamburgo tem um piano bar, né? Piano de cauda lindo, que era de uma pianista muito famosa, Linda Alessandrini. Ela era dela esse piano, então quando o hotel foi construído, foi adquirido esse piano, fica ali. Começou a vir pessoas pedir para tocar piano. E eu achei aquilo muito curioso e fui lá conversar. Por que tocar piano? Ah, porque a gente é músico, porque a gente não tem piano para treinar, porque a gente não tem para quem tocar. Vocês se importam disso? E aí surge o projeto Sua Cultura, que a gente começa então, a partir do momento que é permitido eventos com distanciamento de máscaras, a trazer os artistas para o bar do hotel para fazer pequenas apresentações, e aqueles poucos hóspedes ou aquela demanda que existia descia para assistir, porque a população inteira, no momento que se depara com a finitude da vida, ela se torna carente, ela pensa tudo que ela deixou de fazer para si, tudo que ela queria ainda realizar e não realizou, e aí que surge esse novo momento do turismo, da hotelaria no mundo, que é o turismo local, regional e assim por diante. Então, nesse momento, a gente lança o Sua Cultura para toda a rede e lança o Sou Sua, que é uma rede de parceiros locais, onde eu comecei a bater na porta das pessoas e dizer: tudo bem, como é que está teu estabelecimento, tu tem cliente, tu gostaria que a gente te ajudasse a te vender? E as pessoas achavam estranho, pensavam, mas meu Deus, ela vai me pedir alguma coisa, já estou em crise, já estou em crise, né? Não tem nem como pagar minhas contas. Eu disse, não precisa me dar nada, eu quero ofertar aquilo que possa fazer sentido para o público que está frequentando o meu hotel, que também está carente, que também está precisando de alternativas pequenas de lazer, de gastronomia, de cultura, de entretenimento. E aí vocês também nos indicam. Então a gente criou uma parceria do Sou Sua nas cidades onde os nossos hotéis estão inseridos, com vários estabelecimentos onde o nosso cliente tinha uma vantagem em a gente indicar para ser atendido lá, para ele ter alguma alternativa e um momento de felicidade estando conosco, que não dependia só de nós, mas nós poderíamos ajudar naquele momento. Assim surge. E aí, com o passar do tempo, eu fui convencendo, então, o conselho de que talvez seria uma oportunidade aquele projeto do Hub de Hospitalidade, que é o Sua Generation, ser construído durante a pandemia. Muito difícil quando tu tem investidores na hotelaria, no empreendimento, e quando tu tem mais de um investidor, aceitar parar o funcionamento de um hotel. Eu diria que é praticamente impossível isso, para tu transformar um hotel inteiro e ele se relançar como um produto completamente diferente. Um produto novo, de certa forma, né? Novo. Bom, até hoje é o único hub de hospitalidade do Brasil, ele é case nacional, apresentei ele em diversos Explica eventos, pra gente né? um pouquinho o conceito do hub de hospitalidade. Que nem eu te falei antes, que um hotel por si só, ao longo da vida eu aprendi que é um hub de conectividade. O principal objetivo do hub são conexões. Como a gente está falando de uma hotelaria urbana, a gente está falando de conexões para as pessoas terem hoje o leisure, que é um negócio com lazer. Então, tu tem um pouco de cultura e entretenimento também na experiência do hóspede, mas as pessoas sabem que elas vão lá e encontrar um ambiente de negócios onde todo o produto é pensado para que elas se conectem e possam gerar negócios, ter oportunidade de negócio entre elas também. Então, a gente vem com uma camada de coworking, que não é um espaço com mesa compartilhada, com internet disponível. Isso não é coworking, né? Isso é um ambiente que tu possa sentar e trabalhar independente. Então, a gente vem com um espaço de coworking, com escritórios, com um espaço de moradia, com um ambiente compartilhado de cozinha, né, de áreas comuns compartilhadas, onde as pessoas que querem se conectar com outras pessoas têm essa oportunidade de estar vivenciando isso. E a gente vem com uma hotelaria design, um lobby todo integrado com gastronomia, que as pessoas, para elas descerem no lobby, né, para se conectar. Então, a gente não tem o room service que leva a comida no quarto, mas a gente tem restaurante. Em Cornell, em 2008, minha tese foi de que se eu quero entregar hospitalidade, por que eu tenho um balcão de recepção me separando entre eu e o cliente?
Eu criei um muro entre nós, uma barreira entre nós. Será que eu sou tão bem-vindo se alguém me recebe com um muro de contenção, digamos, né? Sim, sim. Então, assim, se eu quero entregar hospitalidade, eu quero abraçar esse cliente. Talvez não fisicamente, mas de uma maneira que o atendimento seja acolhedor. Então, eu quero que a minha equipe vá de encontro ao cliente. E aí eu quebro o balcão de recepção. No hub de hospitalidade não tenho balcão de recepção. Eu tenho uma loja, um balcão flutuante, que ele serve de apoio, de venda de produtos de marcas regionais, que também é uma experiência que a gente quer entregar para o cliente que vem de fora, que ele encontre, mesmo que seja trabalho, uma lembrança para sua família ou algo que ele leve na memória da gente daqui, que ele não vai encontrar na cidade dele igual, né? E que a minha equipe seja agentes de hospitalidade e não recepcionistas de hotel. Eles vão vender todas as camadas de solução de negócio do hub e não só uma diária. Né? E a gente lança também no Generation o primeiro mini market dentro de hotel do país. Até encontrei o dono da Anserve, que é essa grande empresa de frigobar, esses dias num evento em São Paulo, no FOB, e ele disse: Gabi, tu lembra que tu me propôs aquilo e eu fiquei meio em dúvida. Eu tenho quase 300 mini market dentro de hotéis hoje, depois que lançou no Generation. Então, assim, fazer parte dessa construção e dessas soluções é o que me deixa, assim, muito feliz, assim. E, assim, ouvindo a tua história, fica muito evidente essa tua coisa da inovação, de trazer um novo, de testar. Como que tu te alimenta disso, assim? Porque eu acho que isso é legal de compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, né? De onde vem essa tua fonte de inspiração? Tu acha que é uma coisa que vem da tua prática? É uma coisa tua? Porque é muito evidente que tu é uma pessoa extremamente inovadora, uma pessoa atenta às necessidades e que consegue pensar em soluções para elas, né? De onde que vem essa inspiração? Eu acho que é uma soma de fatores. Uma que eu vivi dentro de hotel e entreguei minha vida para isso. Pelo fato de eu querer, em algum momento, ter trabalhado com moda ou design, eu sonhava com a moda. Eu sonhava com roupas e calçados que eu não tinha talento para colocar isso num papel, né? Mas eu sonhava com isso, né? Eu sonho muito com hotel hoje. Então, eu tenho um lado criativo absurdo, né? Mas a minha capacidade de percepção daquilo que se faz necessário ao cliente é muito grande. Então, eu acho que, assim, tem prática, tem um pouco de perfil, tem um pouco de essa questão que fica muito inquieta em mim, em querer melhorar a cada momento, tentar trazer uma novidade, ser inspiradora, né? Se eu não posso ser gigante, como grandes players, eu gosto de me diferenciar de alguma maneira. E o fato de eu ter morado também em Nova York, em 2008, para estudar, eu já morava... Eles sempre estão muito à frente, né? Então, eu via produtos e soluções na época que já me serviram de inspiração para o hub de hospitalidade. Pelo meu pai ter uma incorporadora e uma construtora há 47 anos, eu cresci escutando tendências e análises de mercado imobiliário. Então, eu sempre observei muito as tendências imobiliárias, porque a hotelaria é um mercado de real estate, né? E também depois, quando eu abri em 2015 o mercado de Portugal, sou muito grata a Portugal. Eu era muito americanizada, né? Eu queria tudo... muito resultado e tudo muito novo. Quando tu vai a Portugal e tu encontra um país velho, com poucos recursos, e o lado criativo, ele aflora muito, tem que fazer muito com pouco. E, na verdade, isso virou uma característica minha. Como é que foi essa ida para Portugal? Como que surgiu essa oportunidade, esse desejo, enfim, como que foi isso? É um sonho do meu pai, assim. Ele sempre quis ter uma alternativa para a família se alguma coisa não fosse bem no Brasil algum dia. Como nós somos descendentes de alemães e de gerações muito anteriores, tu não tem... o passaporte alemão é muito mais difícil de conseguir. Então, ele queria primeiro Alemanha e Suíça. Eu disse, pai, vai ficar complicado, né? Ele, até os 6 anos, só falava alemão, mas não nos ensinou a falar alemão.
Eu disse, vai ser mais complicado. Quem sabe eu tinha recém-me-formado, vamos ver lá Portugal. É um país que tem se reposicionado, fez um planejamento estratégico de turismo absurdo. Eu estudei com colegas portugueses. Parece que tem incentivos lá interessantes para quem vem de fora. Vamos olhar. E aí eu marquei lá uma visita pro meu pai. Eu nem podia, eu estava grávida do meu segundo filho. Tu tem quantos filhos? Tenho 2. E aí, eu não fui junto naquela oportunidade. Nunca mais tinha falado desde o curso. Chamei pelo LinkedIn, responderam na hora. Atenderam meu pai e minha mãe. Receberam com tudo, com advogados, tributaristas, pessoal de desenvolvimento imobiliário. Mostraram tudo. Meu pai veio encantado. Ele disse, tu tinha razão. É lá. E aí, a cada ano, a gente ia, procurava um empreendimento, uma casa, reformava. E a cada ano, a gente lançava um produto novo. E tem quantos hotéis lá? 6. 6 hotéis lá, é muita coisa. São 6. E como que tu te divide aqui e lá? Então, daqui a 2 semanas vou para lá. Eu tenho ido menos. Na verdade, na pandemia mudou um pouco a trajetória disso. Porque na pandemia em Portugal era proibido tu atender. Então, para as pessoas irem de uma cidade para outra, tinha que mostrar o contrato de trabalho. Tu não podia abrir o hotel. Então, ficou fechado 2 anos. Por 2 anos, o governo manteve os salários dos funcionários e dava um pequeno valor, um percentual pequenininho do faturamento médio do período anterior, para tu manter lá a água, a luz, né? Não desistir de voltar a funcionar como turismo depois. E aí começaram a aparecer algumas oportunidades para alugar algumas casas de grandes empresas de hospitalidade em Portugal, e algumas propostas foram muito interessantes. Então, como eu estava recém me tornando CEO, eu tinha lançado Sua Generation. Nós estávamos construindo o Jangal das Araucárias, né, que é um hotel boutique em Canela, que agora, pelo 2º ano consecutivo, eleito o melhor do Brasil de tempo compartilhado pelos clientes da TripAdvisor e da Booking. Eu estava com muita coisa. Tinha que aprender a gerir, enfrentar uma crise, lançar o Generation, fazer o Jangal e ainda gerir Portugal, tudo sozinha. Então, eu fui mostrando para a família que, financeiramente, né, valia a pena alugar algumas casas, porque essas empresas iriam aportar dinheiro, reformar as casas, e se tudo der certo na nossa gestão, a gente ia ter praticamente o aluguel que eles estavam oferecendo. E aí, algumas das casas a gente arrendou lá em Portugal. As 2 principais a gente continua operando. Então, eu vou para lá agora em novembro, vou olhar essas 2 casas, como estão. Meu pai está usando como laboratório para os netos agora, botando os netos lá a cuidar das casas para ver se alguém gosta, porque tudo tem limite, né? Um dia eu também vou precisar desacelerar um pouco, né? Claro. Então, a gente precisa preparar a nova geração. E aí vou lá, vou visitar os inquilinos, vou ver como é que está o desempenho deles, vou visitar as casas, tem restaurantes também alugados nos hotéis e tal. Vou fazer essa varredura lá de Portugal agora. Aquele teu olhar clínico ali para ver como que tá a situação. E teu pai, ele ainda é bem ativo na empresa? Meu pai hoje, ele está como presidente do conselho, ele tem 88 anos, o cérebro dele é perfeito. Né? Ele lembra muito mais de datas das coisas, números do que eu. Ele cobra bastante, ele acompanha, ele vai junto comigo a Portugal, né? Vai olhar junto as casas. Eu fico feliz dele ainda poder me acompanhar. É um lugar que faz ele e minha mãe muito felizes, é Portugal. Eles têm paixão, eles criaram um carinho absurdo por aquele lugar. Assim como hoje eles são apaixonados pelo Jangal das Araucárias, lá em Canela. É bonito de ver quando eles saem para passear, para ir lá almoçar no Jangal ou dormir uma noite. Aí ele gosta de conversar com os funcionários, saber se está indo bem. É uma coisa bem bacana. E vocês têm essa relação, assim, ele chega em ti, às vezes diz, eu acho que esse caminho não é bem por aí. Vocês têm essas trocas? Ah, total. Ele me manda o WhatsApp na hora. Gabi, vi isso. Gabi, adorei isso aqui. Quem teve a ideia? Ai, né? Ele vibra, fica super feliz, assim. E deve ser muito bacana para ele, porque com 13 anos ele te colocou ali na porta do empreendimento que ele estava inaugurando e ver essa tua caminhada. E esse reconhecimento, né? Porque tu tem o reconhecimento
à frente da rede, mas o reconhecimento do mercado, né? Então, o mercado te reconhece. Então, isso mostra que a escolha dele, a escolha e o destino também, de certa forma, foi muito acertado, né? Deu muito certo. E vocês estão ainda num processo de expansão, né? A gente vai falando, o tempo vai passando, mas eu quero saber, assim, o que tem de novo, o que está acontecendo, quais são os novos projetos da rede, o que tu pode adiantar pra gente? Então, assim, as enchentes atrasaram um pouquinho esse ano o nosso processo, pegou todo mundo de surpresa. Graças a Deus o aeroporto reabriu agora dia 21, isso é um alívio, né? O equipamento turístico do estado está conservado, está todo mundo num ânimo grande nessa recuperação. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Então atrasou um pouco o processo de expansão. Mas no início do ano eu fiz um trabalho muito grande, contratei os melhores profissionais do Brasil para desenhar o Generation ideal, para ir para o mercado, para a gente ofertar isso para investidores e fazer a expansão dessa marca como solução de hotelaria urbana. E o Jangal das Araucárias é um produto que cada dia ele se consagra mais. Ele é um boutique hotel, são 47 apartamentos, nós temos 16 experiências exclusivas, autênticas da cultura regional gaúcha. Muitas delas tu não vai encontrar nem se tu quiser ir em algum lugar e comprar essa experiência, elas são gratuitas aos hóspedes, exclusivas do Jangal. Então, eu fui procurada por diversas empresas para o Jangal se tornar uma marca de boutique e resorts para o Brasil. Ai, que legal. Então, a gente está avaliando se vai como Jangal ou não. A gente fez sociedade com o Grupo Oceanic esse ano, no Jangal das Araucárias. Eles estão entre os 3 maiores grupos de entretenimento do Brasil. E aí, toda a parte de expansão de hospitalidade junto com esse grupo, nós seremos o parceiro deles, seremos os parceiros, né? E aí eles entram com a expertise do desenvolvimento imobiliário e a expertise do entretenimento, e eu entro junto com a Rede Suanotéis, a gente entra com a expertise da hospitalidade. Nossa, tem bastante coisa. Essa cabecinha, ela não para nunca, né? Tá sempre borbulhando, sempre buscando... É um problema, na verdade. Não chega um momento assim que tu pensa, não quero pensar em trabalho agora, quero desligar um pouco. Acontece isso? Acontece isso. Esse período assim de final de ano é mais complicado, porque eu desaprendo a parar, inclusive, se eu quiser. Eu tenho que chegar ao final do ano para o meu cérebro aceitar parar um pouquinho, às vezes até em fim de semana. Eu fico me policiando, meus filhos me policiam, meu marido me policia, né? Desliga esse celular, agora deu. Eu imagino, é que é muita coisa para administrar, é muita coisa pensando, é uma mente efervescente, né? E tu consegue tirar férias, assim, te desconectar completamente, tirar um período de férias, sair e realmente desligar dos negócios, ou não consegue? Na verdade, eu consigo conciliar isso já, né? Mas me desligar 100% é complicado, porque a gente tem negócios que funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia. Óbvio que eu tenho gerentes, tenho equipe, tenho lideranças, mas eventualmente coisas muito importantes que possam acontecer, não tem como não dar um suporte. E a gente falou aqui, né, dessa questão da guinada, da marca ali a partir de 2020, que já mudou bastante coisa, mas como que tu enxerga a rede daqui? Não vamos muito longe, vamos pensar em, sei lá, 15 anos. Como que tu enxerga a rede daqui a 15 anos? Eu enxergo a rede num posicionamento... a marca tem se tornado conhecida muito no Rio Grande do Sul. O hub de hospitalidade, o Jangal, já são hoje conhecidos no Brasil, no mercado da hotelaria. Mas eu tenho certeza que em 15 anos nós seremos objeto de desejo e teremos produtos incríveis onde todas as pessoas gostariam de estar. Gabriela, agradeço muito a tua disponibilidade de vir até aqui a nossa casinha na árvore para a gente conversar um pouquinho sobre o ramo, sobre o negócio e sobre essa história inspiradora que eu acho que vai inspirar muita gente, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da rede, como é que pode fazer? Pode entrar no site ou no Instagram do Suanotéis ou no Gabi Schwan, lá no Instagram. Eu mesmo respondo todo mundo que se comunica por lá. Recomendo, inclusive, porque realmente é acompanhar um pouquinho, né, dessa pessoa aí que é bem inspiradora.
Papo de Mercado vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um convidado especial. Fiquem agora com a programação aqui da Rede União. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.